Oi, gente! Voltamos com o nosso terceiro bloco da segunda aula, que é a parte da resolução das questões, os nossos exercícios. E na aula 2 a gente vivenciou o estudo da letra da lei, assim como preâmbulo e algumas considerações iniciais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos para as questões? Olha aí, primeira questão. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa, no exercício de seus direitos e de suas liberdades, estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e das liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. E aí a gente vai ter que julgar se está certo ou errado. Como eu falei para vocês, os exercícios eles vão cobrar, e principalmente em razão da IBFC, do Instituto do Organizador da nossa prova, eles vão estar focados na letra da lei. A DUDH, minha gente, eu tenho certeza que é pergunta certa na nossa prova e ela vai ser cobrada na literalidade daquilo que está. E essa pergunta daí, essa assertiva, ela traz justamente aquilo que diz o artigo 29 para a gente da DUDH. Quando a gente chega na parte final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos encontrar considerações importantes sobre o exercício dos direitos e das liberdades. E eu dizia para vocês no bloco passado que as exigências elas vão estar pautadas na lei e justamente com o fim de que sejam garantidos e reconhecidos os nossos direitos e a liberdade do outro. Para satisfazer essas exigências da ordem pública e da moral, eu lembro que eu frisei bastante isso no nosso último bloco, e do bem-estar da sociedade, tá certo? Então aí nós temos exatamente o que está descrito no artigo 29 da lei, tá certo? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A resposta está correta. No exercício das liberdades e dos direitos do homem, estamos sujeitos àquilo que está limitado pela lei. E uma lei que tenha o fim de assegurar para a gente condições justas, dignas, baseadas na ordem pública, na moral também e numa sociedade democrática. Vamos passar para a segunda questão. Na segunda questão aqui, nós temos, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de asilo pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Olha aí, minha gente, certo ou errado? Quando eu falei para vocês do direito de asilo, eu frisei também, eu falei de quanto ele é cobrado em prova, e ele é garantido por nós, o direito de asilo, na DUDH. Ele diz que a gente pode invocar, a gente pode fazer mão do direito de asilo. Mas ele faz um adendo, ele diz, esse direito ele pode ser invocado apenas se for por uma perseguição, e até eu falava para vocês o exemplo de perseguição de cunho político, mas se for uma perseguição que não esteja motivada e traz para a gente em duas circunstâncias, seja ela porque a gente cometeu um crime de direito comum ou porque a gente atentou contra aquilo que traz a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que atente contra a Organização das Nações Unidas. Então, o direito de asilo ele é garantido, mas justamente na hipótese de uma perseguição que é para uma pessoa que deva cumprir, que deva ser aqui julgada porque ela cometeu um crime comum ou porque ela tem se manifestado, ela tem atentado contra aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a ONU ela garante para a gente quando ela atenta contra isso. Então, ela não pode invocar, ela não pode fazer mão desse direito de asilo. Isso que eu estou dizendo para vocês está elencado, tá certo? No artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, aí essa resposta está errada. Tá certo? É numa perseguição imotivada, é numa perseguição de cunho político, é numa perseguição
arbitrária que a gente pode fazer uso do direito de asilo. Mas neste caso, numa perseguição motivada por um crime de direito comum, a gente não pode invocar, tá certo? Terceira questão. No que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e a assistências especiais, sendo que as crianças nascidas dentro do matrimônio é assegurada maior proteção social. E já está um pouquinho esse texto para a gente já vê uma desigualdade. A gente sabe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela cuida também em falar dessa proteção do Estado à família, mas ela não faz distinção qualquer que seja de pessoas e de filhos, seja eles na constância do casamento ou não. Então, eles são tratados de forma igual. Não pode haver uma assistência especial ao filho que foi tido dentro do matrimônio e ao que não é. Então, essa alternativa aí a gente já vê de cara que ela tá errada, tá certo? Letra B. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, não se podendo fazer nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença. Uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração? Sim, a gente falou disso quando a gente falava da isonomia e da isonomia material, substancial. Eu destaquei para vocês quando eu elenquei, fiz a diferenciação, de alguns artigos, eu tentei colocar em grupos de direitos e eu coloquei para vocês o artigo 2º como um exemplo disso. Então, essa é a assertiva correta. Vamos continuar lendo, porque assim que a gente vai vendo as outras assertivas e os erros e comparando com a Declaração dos Direitos Humanos, a gente vai vendo aquilo que pode ser para a gente também já um embasamento para a resolução de outras questões de prova. Olha aí, letra C. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Não, foi o que a gente viu agora na última questão que a gente estava resolvendo. Ele não pode fazer mão desse direito justamente quando a perseguição é motivada por um crime de direito comum ou por um atentado, tá certo? As próprias declarações das Nações Unidas. Letra C. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito... Eu já li essa, não foi? Ai, meu Deus, minha gente. Letra D, já que eu corto essa parte. Letra D. Aquele que praticar um crime poderá ser culpado por uma ação que, no momento, não constituía delito perante o direito nacional ou internacional. Lembra que eu também separei para vocês garantias processuais. E uma das garantias é essa que a gente conhece aqui no nosso direito como a anterioridade da lei penal. Eu não posso ser preso por um crime ou por um ato que eu cometi que naquela época não estava tipificado como crime, tá certo? É o princípio da anterioridade da lei penal. Tá errada essa assertiva. E letra E. Todo ser humano tem direito à instrução. Falei para vocês, a educação, A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissional será obrigatória. Não foi isso que a gente viu, não foi? Ela disse que é obrigatória, que ela é gratuita, até justamente os anos elementares e fundamentais. Mas que a técnico-profissional, ela seria com base no merecimento, o Estado ele ia fornecer, mas não seria gratuita. Então aí a gente já vê que tá errado, tá certo? Vamos seguir para a quarta questão. Essa daí é uma questão da IBFC, tá certo? Ela traz pra gente. Assinale a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alternativa A.
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Letra B, Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Letra C, Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Letra D, Assembleia Especial de Justiça da Organização das Nações Unidas. Bem, gente, no início da aula eu falei para vocês a importância da ONU, tá certo? A importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos como um marco fundamental nos direitos humanos e responsável por essa universalização dos direitos. E eu falei para vocês de que a ONU, assim que foi criada, e naquele pós-guerra, e naquela necessidade de alguém que falasse, de uma comissão, de um grupo que cuidasse de proteger a paz internacional, garantir a segurança internacional, a ONU foi criada e ela cuidou de ter uma parte que fosse focada, que visasse primordialmente os direitos humanos. Nós vimos que foi justamente nesse segmento que foi necessária uma declaração provisória que foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A Assembleia que tem a representação, tá certo, dos Estados-membros que fazem parte das Organizações Unidas. E foi por ela que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente viu isso desde dezembro de 48, não é? Então vamos lá, gente. A letra A é a nossa resposta. Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, tá certo? Questão de número 5, gente. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Deve-se presumir, letra A, deve-se presumir a inocência de todo acusado de um crime até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhes sejam asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Letra A. Vamos para a letra B. A lei protege todo homem contra interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar, não se estendendo tal proteção à sua correspondência. Letra C. Todo homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, sendo vedada qualquer restrição a esse direito. Vou seguir e depois a gente vê cada assertiva, tá certo? Letra D. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito, no entanto, não inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Letra E. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito não se estende, porém, à liberdade de, sem interferências, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio além da fronteira do seu país. Vejam só, gente, a questão 5, ela é resolvida facilmente a partir do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 11, do ponto número 1. Quando a gente falava aqui, eu dizia para vocês que eu destrinchei, que eu coloquei em agrupamentos, e eu coloquei um deles que eram as garantias processuais. Dentro dessas garantias processuais, nós tínhamos artigos que mostravam para a gente o direito ao princípio, né, do contraditório e da ampla defesa. A gente teve o que falamos na questão passada da anterioridade da lei penal e agora aqui na letra A nós temos o da presunção da inocência. Todo acusado ele é inocente até que se prove o contrário. Até que, de acordo com a lei, no julgamento transitado em julgado, depois de ter recorrido a todas as garantias processuais
constitucionais como direito fundamental, ele possa, provar a sua inocência. Então, até que seja transitado em julgado, e aí a gente conhece muito bem esse princípio, quem está aí estudando constitucional há um tempo, o princípio da presunção de inocência é o que está aí, de acordo com a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a assertiva correta é essa. Por quê? Vamos encontrar o erro nas outras, porque já serve para a gente estar certo quando estiver estudando outras questões. Na letra B ele diz: a lei protege o homem contra a interferência na sua vida privada, família, lar, não se estendendo tal proteção à sua correspondência. Está errado. Quando a gente falava das liberdades e garantias fundamentais e individuais também elencadas na DUDH, a gente vê que essa proteção ela se estende também à correspondência. Eu até destaquei ali também, como eu falava para vocês, nessa divisão que eu fui fazendo, na proteção à vida privada, à intimidade. A correspondência ela também tem essa proteção. Letra C, todo mundo tem direito à propriedade, em sociedade ou com os outros, sendo vedada qualquer restrição a esse direito. Está errado. E aí a gente vai fazer um pouquinho uso daquilo que é a aula de constitucional. Nós sabemos que em algumas circunstâncias, pela função social que a propriedade ela precisa atingir também, o Estado muitas vezes pode sim, muitas vezes, eu estou dizendo assim, porque nós temos essas exceções dentro desse direito de propriedade, justamente pela função social da propriedade, mas ele pode intervir sim na nossa propriedade. Isso está visto para a gente, para quem está estudando constitucional e tudo, nós vemos às vezes em que o Estado ele pode sim interferir na nossa propriedade. Vamos lá. Letra D. Todo homem tem direito, ele pode restringir, a palavra correta, ele pode não só interferir, mas como restringir, limitar o uso da propriedade. Letra D. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, no entanto, não inclui a liberdade de mudar de religião. Olha aí. Justamente no artigo, um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos que ele pode sim mudar de religião, de crença, ele tem essa liberdade de escolha. Então aí, o momento que uma palavrinha faz com que tudo, da questão, ela possa colocar a gente com uma questão a mais ou a menos na hora de corrigir o gabarito, porque às vezes a falta de atenção, a gente lendo rápido. Eu gosto, minha gente, de mesmo como numa questão como essa, a gente encontrou logo a assertiva, era a letra A, mas que a gente faça a leitura de toda a lei, porque se tiver uma pegadinha, se a gente olhou rápido e marcou logo aquela, é melhor que a gente tenha toda a concentração, a prudência e o equilíbrio de dizer, vou ler com calma, vou ver as outras assertivas, pode ter algo escondido que eu não percebi. Então deixa para marcar, tá certo, minha gente, quando ler todas. Mesmo que quando chegue no final você confirme que era a letra A, mas aí você já tem certeza de garantir aquela questão. Letra E, todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito não se estende, porém, à liberdade de, sem interferências, ter opiniões. A gente falou no bloco passado, tem o direito não só de ter opinião, como também de manifestá-la. A gente pode resolver facilmente, essa questão, de acordo com o artigo 11, minha gente. Era lá onde estava a literalidade da lei, da letra A. Vamos para a sexta questão, gente. Com relação aos direitos previstos na declaração, considere as afirmativas a seguir. O Estado tem prioridade no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrada para crianças e os estudantes. 2. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e à residência dentro das fronteiras de cada estado. 3. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e o pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 4. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Assinale a alternativa correta. Então, vamos definir quais estão corretas
e quais estão incorretas para que a gente possa localizar ali quais são as afirmativas, tá certo? Da gente. No primeiro, lembram que quando a gente estava no bloco anterior, eu disse, gente, preste atenção aqui, que isso é muito comum, encontro em várias provas, para que a gente caia mesmo, porque é a questão de quem é responsável por escolher o gênero de instrução e cabe aos pais. A prioridade é que os pais eles sejam aqueles que vão ter o direito de escolha do gênero da instrução, da educação dos filhos. E a assertiva diz aí que é o Estado, então essa daí está incorreta. No 2, nós temos que toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção, sim, tá ok. A residência dentro das fronteiras de cada estado, tá certo. E aí no ponto 3, nós temos toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Foi justamente o que eu estava dizendo para você, gente. Atenção aqui, eu disse foco. Às vezes uma terminação, uma palavra, uma vírgula, ela faz toda a diferença na resolução da questão. Eu disse, gente, presta atenção, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não só traz direitos, como ela traz também deveres. Para alguém que não pegou a lei, que não leu nada e entende que a Declaração Universal dos Direitos Humanos seria só a garantia, os direitos, tá certo? Então, se vê a palavrinha dever, ela já interpreta como que aqui está errado e, na verdade, está correto. Toda pessoa tem deveres, sim, para com a comunidade. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela afirma isso, ela traz isso para a gente também, porque é importante que a gente entenda que há um limite. Eu até usava para vocês aquela máxima que as pessoas dizem que o meu direito começa onde do outro termina. Então, eu tenho, sim, deveres para com a comunidade. Eu tenho também alguns cuidados que eu preciso ter para que eu não fira, né, aquilo que é direito do outro, tá certo? Para que o livre e pleno desenvolvimento ele aconteça. Aí a gente via, né, que isso vai ser pautado diante da moral, tá certo? Diante do bem-estar social, a gente vai encontrar. Então, nós temos deveres sim para com a comunidade. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua dissolução e sua duração e sua dissolução. Assinale a alternativa correta, né, que era para a gente encontrar. Então, nós vimos que dessas assertivas, só a primeira ela tem um erro, né, ela está incorreta. A segunda, a terceira e a quarta estão corretas. Homens e mulheres de maior idade têm sim o direito de se casar, tá certo? De contrair o matrimônio, sem qualquer restrição. Nós vamos encontrar questões de provas que elas vão pegar justamente a gente nessa questão, falando dessa idade núbia, eles vão falar homem e mulher de qualquer idade. E não é de qualquer idade, tá certo? São os de maior idade, tá certo? E com pleno consentimento dos dois, tem esse direito de constituir a sua família. E pra gente, a assertiva e correta é a letra E, onde ela diz afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Seguindo, vamos para a questão de número 7, tá certo? A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que toda pessoa tem direito à segurança pessoal. Correto, né, gente? A gente tem isso no artigo 3º da DUDH, ele traz pra gente direito à liberdade, à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tá aí, né, como tal qual na lei. Letra B, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar-se de asilo em outros países, ainda que por atividades contrárias aos princípios das Nações Unidas. É errado, a gente já falou disso, nós focamos nesse direito de asilo, onde a gente não vai poder fazer uso, mão desse direito, quando a gente estiver sendo perseguido justamente por ter cometido um crime de direito comum ou por atentar contra os princípios contrários às Nações Unidas. Letra C, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, exceto o seu, e o direito de regressar ao seu país.
Nada disso. A gente pode sair, a liberdade de ir e vir, tá certo? Da gente sair do país, também da gente regressar, sem nenhuma ressalva sobre ser o seu país. Letra D. Homens e mulheres de qualquer idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar família. Errado, não é de qualquer idade, é de maior idade. A gente acabou de responder uma questão que traz também para a gente essa afirmação. E letra E, os seres humanos, por não nascerem iguais em dignidade e em direitos, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Errado, nós nascemos iguais sim, em dignidade e em direitos, igualdade material e também formal. 8. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nossa última questão de hoje, nós temos aí, vamos lá. Letra A. Não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Errado. Ela traz pra gente que quando o trabalho for igual, tá certo? O salário da gente também vai ser igual. Letra B. É reconhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Sim, tá certo, é igual ao que tá na letra da lei, no artigo, tá certo pra gente, no artigo 24, no pontinho primeiro, é reconhecido o desenvolvimento da personalidade e do caráter de pertencer a uma comunidade. Letra C. Ao exercício de direitos e liberdades por ela assegurados, não se sobrepõe propósito ou princípio algum. E o princípio da dignidade da pessoa humana, né, gente? A gente sabe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi responsável por difundir, por fazer com que a gente entendesse o caráter central e fundamental desse princípio no mundo todo, né? Nas constituições do mundo todo, de todos os Estados-membros. Letra D. É abordado o conceito de propriedade individual, mas não de propriedade coletiva. Tá errado também. Quando fala para a gente o direito de propriedade, ela fala do direito de propriedade individual e coletiva. E letra E, não são reconhecidos deveres de ordem alguma. Olha aí, justamente o que eu falava para vocês. No nosso entendimento, por ser uma declaração e a gente tem uma predisposição a pensar que ela só vai elencar para a gente direitos, a gente acredita que quando for se deparar, se debruçar diante dos artigos da lei, nós não vamos encontrar deveres. E nós vamos encontrar deveres sim. Se a gente pegar o artigo 29, tá certo? O finalzinho ali da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ter os deveres. Esse respeito da gente, esse limite, essa prudência e até o próprio dever, não só do indivíduo, como também da própria declaração, para a gente não se posicionar de maneira que a gente violente o direito do outro e que a gente atente contra os princípios dos direitos humanos, tá certo? A gente encerra aqui a nossa resolução de exercícios. Eu agradeço a vocês a atenção. Eu estou confiante na aprovação de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Estudem, gente. Foco, leiam a letra da lei, resolvam exercícios, vejam as aulas, cumpram aí o cronograma que eu tenho certeza a gente vai ver o nome de vocês na lista de aprovados. Até a próxima aula.